Algumas decisões da arquitetura moderna deram muito errado. E o problema é que esses erros seguem acontecendo até hoje. E pior que isso, nós convivemos com esses erros diariamente. Por que que isso acontece, né? Então a gente vê, por exemplo, cidades travadas, casas desconfortáveis, espaços que são muito bonitos, mas pouquíssimo funcionais. Então uma série de coisas que a gente segue convivendo e às vezes multiplicando enquanto profissionais da área, enquanto pessoas que não têm ali um poder de decisão ou voz ativa na hora de falar sobre projetos e falar sobre decisões que vão impactar todo mundo. Então, por que que isso segue acontecendo é o que a gente vai discutir nesse vídeo aqui e você vai ver alguns dos principais erros, um dos principais problemas que seguem sendo multiplicados e que a gente tem de conviver com eles. Até quando isso vai acontecer, eu não sei, mas quando a gente começa a discutir sobre isso, é quando efetivamente a gente começa a mudar a situação. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, isso me ajuda, isso nos ajuda, isso faz com que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e todo mundo sai ganhando com isso. Bom, começando então sobre o assunto de hoje, nem tudo aquilo que foi construído necessariamente foi bem pensado na hora do projeto, tá? Isso não é uma crítica, isso é uma leitura do que aconteceu num momento histórico. Nenhum arquiteto vai projetar pensando, vou fazer uma coisa aqui que não vai dar certo. Isso pode acontecer, ok? São seres humanos e em papel a gente sabe que aceita tudo. O primeiro erro que eu quero falar com vocês é quando a gente, e eu digo a gente porque isso é uma coisa que muitos fazem, inclusive eu já fiz e às vezes acontece. Quando a gente prioriza a estética ao invés de uso real, né? A gente prioriza primeiro, a gente pensa naquela coisa mais instagramável, né? Que é como se diz hoje. Então a gente pensa naqueles projetos lindos, maravilhosos, mas às vezes nem sempre eles têm o melhor uso, nem sempre eles são confortáveis o suficiente, tem às vezes os melhores acessos, tem às vezes as melhores soluções, porque a gente quis priorizar a estética em algum momento. Isso, claro, acontece por uma série de motivos, às vezes é pedido do cliente, às vezes é uma questão aí mercadológica até, por que não? Mas a gente tem sempre que ter isso em mente, né? Então, às vezes a gente tem ali, por exemplo, que se vê muito hoje, né? Aquelas casas com vidro para todo canto, por exemplo, né? Isso fica muito bonito na foto, efetivamente, mas ninguém fala o que acontece depois, né? Ninguém fala, por exemplo, do sol entrando o dia inteiro, de reflexos para todo canto da tela, reflexo para a casa inteira, basicamente, e aí começa você a ter que fazer remendos, usar blackout, usar cortinas XYZ, ar-condicionado ligado o dia inteiro, porque aquilo obviamente vira uma estufa, sobretudo num país tropical, aliás, então isso vira aí um problema, pode virar um grande problema, né? Então o projeto bonito, ele começa a ter de se corrigir, né? Ele é muito bonito, mas ele precisa de correções para ser funcional. Então se você precisa corrigir alguma coisa, é porque já não começou bem, tá? Mas mais uma vez, isso é uma coisa que pode sim acontecer, né? Isso, claro, também leva a coisas, por exemplo, como falta de privacidade, né? Não só a questão do calor e desse clima que você acaba gerando quando você escolhe, por exemplo, esse tipo de solução, vamos chamar de vidro para todo canto. Isso aqui é um exemplo para ilustrar essa questão estética, mas você acaba perdendo, por exemplo, a privacidade total aí do projeto, né? Eu sou chamado muitas vezes para resolver essas questões junto ao cliente, sobretudo porque quando você trabalha nesses condomínios, uma casa está sempre muito perto da outra, elas são tudo próxima, apinhada uma na outra, então é muito simples para uma pessoa ficar olhando ali para dentro da sua casa. A gente nunca sabe, né? A gente nunca quer isso, né? A gente quer ter a nossa privacidade, obviamente. E muitas vezes essas decisões que são basicamente estéticas, né? Elas vão acontecer exatamente por conta, às vezes, de tendências, coisas que a gente viu na internet hoje em dia, né? E que às vezes nem sempre são o ideal para aquilo que a gente está projetando, para aquilo que a gente quer fornecer, né? Nem sempre o que a gente vê na internet ou a tendência do momento é o ideal para a solução daquele lugar, para a solução daquele cliente, né? Então, quando a forma vem antes da função, o projeto acaba aí virando um problema disfarçado, né? Porque você realmente tem que primeiro pensar na função, né? Depois você vai pensar na parte estética
depois vai resolvendo isso, né. Então se o projeto aí, se a casa ou seja lá o que você projetou, precisa de arremedos para funcionar bem, há um problema ali e normalmente esse problema está ligado a essa escolha estética ao invés de pensar primeiro na função. Então muito cuidado com isso, que isso tem um impacto grande. O segundo erro que eu quero falar com vocês hoje, as cidades que são pensadas e baseadas em carros, né. O que eu quero dizer com isso? Todo o planejamento urbano da cidade é pensada para carros e não pensada para transportes públicos e para pedestres. Isso gera, por exemplo, cidades, inclusive onde eu morei, hoje eu não moro mais, eu morei numa cidade ali perto de Campinas, onde realmente você não tinha nada perto, você não tinha nada a uma distância caminhável, era tudo longe. Você queria comprar um pão, se você não tivesse um carro, você estava enrolado. Então, isso acaba gerando muitos problemas. O trânsito é um problema, porque às vezes a gente pensa, oh, mas a cidade está sendo pensada para o carro, por que está gerando trânsito? Óbvio, porque normalmente a pessoa que não precisaria de um carro vai precisar. Então, às vezes, se ela não tivesse essa necessidade real, ela usaria o transporte público, ou a bicicleta, ou sei lá o que, e não precisaria de um carro. Mas a cidade é toda pensada para carro. Então ela vai precisar de um carro para que possa aí circular para cima e para baixo, né? Então você acaba também comprometendo a vida urbana, né? Você acaba comprometendo o uso da cidade, porque é tudo longe, é tudo pensado exatamente para que você tenha que ir de carro. Isso já te limita em muitos aspectos, né? De convivência, de passeios, de turismo, de tudo, né? Por que algumas cidades europeias são tão encantadoras assim? Porque elas têm grandes áreas que são pensadas exatamente para o pedestre, são pensadas exatamente com calçadão, uma coisa que você vai caminhar por ali, você vai ter acesso fácil para todo canto, né? Então, é claro, isso gera um impacto grande, isso gera um impacto em cadeia, né? Que chega até o impacto ambiental, né? Porque obviamente você vai precisar de carro para poder se locomover, isso vai gerar poluentes e por aí afora, enfim, isso é um erro, sobretudo um erro de planejamento urbano, né? Onde a gente tem aí, sobretudo no Brasil, a gente vê isso proliferando muito, né? Porque a gente não tem esse planejamento adequado, né? Hoje alguns lugares já estão começando a mudar um pouco isso, pensando nessas possibilidades, né? Nessas ligações, mas são coisas que ainda precisam ser muito trabalhadas para que possam ser resolvidas e um dia a gente tenha aí uma cidade mais amistosa ao pedestre, mais amistosa a quem quer caminhar e quem quer ter um estilo de vida, vamos dizer, mais saudável, né? O terceiro erro que eu quero falar com vocês é o erro de habitação em massa mal planejada. O que que é isso, né? Essa habitação em massa, na verdade, são aqueles grandes conjuntos habitacionais, né? Normalmente eles são feitos, não necessariamente, tá? Mas normalmente eles são feitos a pessoas com necessidades, pessoas que estão aí numa situação de baixa renda, tá? Então eles são feitos, infelizmente, são feitos aí de qualquer jeito. Claro que existem exceções, existem projetos de habitação, né, de conjuntos habitacionais que são premiados mundo afora, ok? Então vamos ter cuidado aqui, mas via de regra e infelizmente, esses projetos normalmente procuram criar soluções rápidas e baratas, né? Então eles procuram resolver o problema do déficit da moradia, criando aí soluções que muitas vezes não são sustentáveis no longo prazo, né? O que acontece é, você vê aqueles blocos enormes, né, de materiais, repetições infinitas, né? Você não sabe onde começa, onde termina. É tudo numa escala estranha, um tamanho muito grande, uma escala enorme. É muito frio, é impessoal, né? Muitas vezes tem uma infraestrutura e uma mecânica ali complexa que exige manutenção com uma certa constância. E quando você cria alguma coisa assim sem uma personalidade, você não está humanizando a arquitetura nesse caso. Você não está interpretando como as pessoas vivem, o que é fundamental na arquitetura. Você está simplesmente construindo ali quase que gaiolas para colocar pessoas dentro. O que que acontece, né? Você não pensa no entorno, você não pensa numa coisa, numa área de convivência, você não pensa numa personalidade para o local. Isso faz com que as pessoas não olhem aquele local como sendo delas. Aquilo não gera pertencimento. A partir do momento que não gera pertencimento, as pessoas vão começar a não cuidar daquilo, porque ela não se sente parte.
É normal, isso não é julgamento. Isso explica muito como a gente vê essas áreas sendo deterioradas muito rápida. Claro que a gente escuta um monte de bobagem, a gente lê um monte de bobagem e muitas vezes preconceituosa na internet, mas é porque são gente, também são outras pessoas que não entendem muito bem a dinâmica de como isso funciona, né? A dinâmica de como isso é dentro da psique humana. E a arquitetura, obviamente, é muito ligada a isso. Então, quando a pessoa não se sente ali presente, ela não se sente representada, ela não se sente parte daquilo, a tendência é que ela não tenha o cuidado necessário. É muito difícil você reverter isso depois. Isso não é bem um erro de arquitetura, né? É bem um erro de entender como as pessoas vivem, né? Então isso é um pouco até triste, né? O quarto erro é um erro muito comum hoje em dia, infelizmente, que é o excesso de impermeabilização nas cidades. A gente vê as cidades cada vez mais concretadas, a gente vê cidades sem verde, sem árvores, sem uma preocupação com o projeto paisagístico adequado. As pessoas não se preocupam com isso também, não fazem canteiros mais em casa, eles não querem ter esse cuidado. E isso é um problema grande para as cidades, porque isso gera, obviamente, sobretudo num país onde a gente tem quase um clima monsônico, aí com chuvas abundantes durante o verão, a gente sabe, é repetição atrás de repetição, o que que acontece, né? Porque aquela água, ela vai para algum lugar, ela tem que ir para algum lugar, né? Então, se ela não tem ali como ser absorvida pelo solo, porque obviamente está tudo impermeável, impermeabilizado, né? Tá tudo impermeável, para algum lugar ela vai. E normalmente ela vai para dentro da casa das pessoas, ela vai para as enxurradas, ela vai para aquele caos que a gente vê todo verão em toda a cidade brasileira tem aí clássico, né? Infelizmente é uma coisa clássica, né? Com essa falta de cuidado na hora do planejamento urbano também, que gera esses alagamentos aí, porque essa água não tem como ser absorvida, simplesmente, né? E a gente vê projetos e mais projetos sendo feitos onde não se reserva uma área para aí se colocar um paisagismo adequado para poder absorver isso. Então, isso, claro, além de tudo, a gente gera também aquelas ilhas de calor, né, muito concreto, pouca vegetação, fica tudo mais quente, fica aquela coisa muito desconfortável de você caminhar, de você aproveitar a cidade. Então, perceba que você vai matando a cidade em vários níveis, né? Não é só a questão quando a gente pensa, né, nessa permeabilização, a primeira coisa que a gente pensa são nos enchentes, nos alagamentos, mas não é só isso, tá? Isso vai matando a cidade em diversos níveis, tá? Isso torna até o caminhar pela cidade muito desconfortável, né? E a gente segue fazendo isso, isso é uma coisa que segue sendo feita e muito, né? Infelizmente eu vejo cada vez mais, né? Ao invés disso ser, sobretudo numa era de informação que a gente vive hoje, né? Às vezes as pessoas falam, não, pelo amor de Deus, eu preciso de um canteiro aqui, eu preciso de alguma coisa. Não, concreta que eu não quero ter que ter trabalho aqui de cortar essa grama uma vez por mês, né? Então, é triste, mas é o que a gente vê, né? E para finalizar, o quinto erro que eu vejo muito hoje em dia, né, que a gente segue aí tendo que conviver com ele, são essas casas aí todas iguais, o famoso copia e cola. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, tá? Acho importante a gente tocar nesse tema. As casas hoje, as casas brasileiras hoje, elas têm perdido muito a identidade do que elas já tinham, né? Então, assim, é uma copia e cola absurda que a gente está vendo, tá? É sempre a mesma coisa. A gente não tem mais aquelas casas que tinham varandas, aquela coisa gostosa, uma casa com uma sombrinha, uma coisa assim. Não, é sempre a mesma coisa. É sempre aquele material, é uma caixa com vidro, com perfil, um ripado, um perfil metálico. É sempre a mesma coisa. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que acontece? A gente está perdendo a nossa identidade. Tem algumas questões por trás disso, obviamente, tem umas questões mercadológicas por trás disso, mas eu acho que isso vai tornando aí, vai empobrecendo, né, a nossa arquitetura, vai empobrecendo os nossos projetos. Isso, é claro, é parte aí dessa questão de mercado que a gente vive hoje, dessa loucura de mercado. O mercado também está um pouquinho aí confuso, vamos chamar assim, né? Mas as pessoas gostam, né? As pessoas estão gostando desse tipo de edificação, vamos dizer assim. Por isso que os condomínios, às vezes a gente entra em certos condomínios que eu trabalho, às vezes eu entro aí e, né, você até confunde, né? Pô, mas essa casa, será que é aquela? Porque realmente elas são muito parecidas e muito iguais. Então, esses foram aqui os erros da arquitetura moderna que a gente pode identificar e que a gente tem que hoje
A gente paga por eles até hoje, segue pagando por eles, né? E eu acho importante a gente começar a discutir um pouco sobre isso e encontrar soluções e formas de minimizar esses erros, né? Eu acho que falando sobre isso, a gente acaba, pelo menos trazendo luz ao problema, e a partir do momento que a gente traz luz ao problema, a gente começa a solucionar ele de alguma forma. Um dia vai ter que ser solucionado. Então, muito obrigado. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu vou deixar aqui também o link do Instagram, lá você pode ver meus projetos, ver um monte de coisa que tem lá. Dá uma olhada nos nossos cursos também, estão aqui. Tem uma série de cursos interessantes, uma série de cursos para você que quer desenhar, quer trabalhar com paisagismo, quer mexer com AutoCAD, quer mexer com tablet, quer usar o tablet para arquitetura, enfim. Dá uma olhada e catapulte a sua carreira. E a gente se vê no próximo vídeo. E pense e leia muito para não ser enganado. Abraço.